Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Todos nós erramos. Alguns dos nossos erros são graves, outros nem tanto. Nenhum de nós pode dizer, eu nunca errei, porque se o disser, fatalmente não estará falando a verdade. Por outro lado também, aquele que diz que nunca errou, que atire a primeira pedra. Existem inúmeros erros que nós, profissionais, praticamos. Muitas vezes conscientes, outras vezes de maneira inconsciente. Todos nós sabemos de erros que nós cometemos ou que os nossos colegas de trabalho ou nossos familiares cometeram. No mundo executivo é muito comum você encontrar o profissional que falsifica os dados de seu relatório de despesas. Ou aquele outro que esconde dados financeiros para aparecer bonito na foto. Aquele outro que oferece dados desatualizados para ver o seu colega derrapar na casca de banana em reunião com o presidente e diretores da empresa. Existe aquele outro que prorroga aquilo que ele tem de fazer com certa urgência. Um relatório, um trabalho. Existe aquele outro que despreza a importância do estudo contínuo. Enfim, esses erros são enormes. Mas eu acredito que um dos erros mais perversos que um executivo, que uma executiva pode praticar contra ele mesmo é descuidar do planejamento de sua carreira. Como eu sempre digo, controle o seu destino, ou então alguém fará por você de maneira perversa. Eu também digo, nunca confie sua vida ou carreira ao seu chefe ou à organização, por melhor que ela seja. Em terceiro lugar, já falei isso várias vezes, o seu valor para a sua organização é o valor de sua utilidade. Quando você não for útil ao seu chefe, quando você não for útil à sua organização, você fatalmente será afastado dela. E ainda um outro ponto, que é uma premissa que repito inúmeras vezes para todos os meus clientes. Você nunca se deparou com um chefe que tenha passado a noite insônia, pensando em sua promoção, pensando em seu autodesenvolvimento, pensando em transferi-lo para uma posição maior no exterior ou qualquer algo do gênero. Portanto, é imprescindível que você conduza a sua carreira. Eu tenho dito que 89% dos profissionais não têm pensado sobre o futuro de suas carreiras. 10% têm pensado num plano de voo, mas eles não colocam isto numa folha de papel. E apenas 3% têm não apenas o plano de voo, mas o plano está por escrito. Eles têm um mapa, eles têm um GPS. Consequentemente, eles não desperdiçam tempo, energia, porque eles sabem aonde eles querem chegar. Você há de me perguntar, por que é tão importante, Gutenberg, planejar uma carreira nos dias atuais, se nós não sabemos nem mesmo o que nos acontecerá amanhã? É verdade, todos nós sabemos que o estudo é muito veloz, que a concorrência é muito acirrada e que as coisas mudam a todo instante. Por esse motivo, você precisa ter o seu plano de voo. Deixe-me dar as razões do porquê. Primeiro, você tem parâmetros para aferir o seu progresso. Segundo, você tem um plano que antecipa os possíveis obstáculos, as possíveis dificuldades, os possíveis recursos que você precisa ter para empreendê-la. E em terceiro lugar, como eu costumo dizer, o planejamento de sua carreira é uma espécie de
pólice de seguro, aonde você, ao tê-la, você visualiza a sua carreira, melhor dizendo, com mais clareza, com mais objetividade e também com maior realismo. Se você não sabe, eu gostaria agora de lhe informar. A carreira executiva tem 4 fases distintas. A primeira fase é a fase da preparação, quando você tem de 16 a 27 anos. Essa fase é a fase talvez mais importante de sua vida, apesar de muitas vezes ser renegada por nós jovens, porque achamos que temos todo o futuro pela frente. Ora, se você ao construir a sua casa não fizer os alicerces para sustentar o edifício, ele fatalmente vai desabar. É como se você estivesse construindo a sua casa sobre areia movediça. Portanto, é extremamente importante que você nessa fase estude, 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 se prepare, se prepare, se prepare. Segundo, que você aprenda os principais conceitos da administração de gestão. E que você, ao ingressar na organização, observe tudo e todos, de tal maneira que você possa fazer uma carreira com mais brilhantismo, com mais sucesso, e que também você possa se destacar mais. A segunda fase, ela compreende a faixa dos seus 27 aos 36 anos. Neste período você tende a acelerar. E você tem que pisar muito forte porque você tem pressa. Até porque a sua carreira está definida aos 32 anos de idade. Você, portanto, tem mais tempo, lhe sobra mais tempo para você empreender uma carreira com mais sucesso. Nesta fase, você tem de desenvolver ou de melhorar, melhor dizendo, significativamente a sua habilidade política, a sua habilidade social, a sua habilidade moral, a sua inteligência moral, entre inúmeras outras inteligências. E outra coisa importante, é nesta fase que você se torna a referência de um profissional bem-sucedido ou de um fracassado. E uma vez que você seja taxado em sua organização como um profissional medíocre, bye bye carreira, será muito difícil você reverter, a menos que você saiba que qualquer mudança que você empreender vai exigir de você muito sofrimento, muita abnegação, muita disciplina, muita renúncia e muita dedicação. A terceira fase é a fase da consolidação, dos 37 aos 45 anos de idade. Nesta fase, você já deve ser um diretor de empresa. Você já deve ser um presidente de empresa. Por uma razão muito simples. As carreiras hoje começam mais cedo e terminam mais cedo. Há 20, 30 anos atrás, comumente um presidente de empresa tinha 55, 60, 65 anos. Hoje, dificilmente você vai encontrar essas aves. Em geral, elas estão nessa faixa etária. Por quê? Porque, como já disse, a carreira começa mais cedo e também termina mais cedo. De qualquer forma, esse é um período muito rico da sua vida e que você precisa também ter muito cuidado para que você não faça desabar a sua família. Em geral, é nesse período entre os 36 e 45 anos que o homem se divorcia. É na fase dos 28 anos aos 33, 35 anos que a mulher também se divorcia. E você não tem o direito de sacrificar os seus filhos. Eu sei que muitas vezes não dá para viver com aquela pessoa com a qual escolhemos lá atrás quando não tínhamos experiência. Por questões de ciúme, por questões de rixa, até porque, como diz Salomão, a pior espécie de mulher é a mulher rixosa. E o pior dos homens é aquele que não é fiel, que é traidor, que é mentiroso, que é preguiçoso. Naturalmente que você não se enquadra nesse modelo, mas de qualquer forma eu quero chamar a sua atenção, de tal forma que você seja um executivo bem-sucedido. Eu quero complementar ainda sobre esta fase com a seguinte informação. Nela, você já deve ser um modelo, um padrão, um mentor, um consultor
para as novas gerações. E certamente, esse papel de educador é o mais importante. E também, como já disse, na primeira fase, o aspecto político é extremamente importante, porque 86,7% de sua carreira vai depender desse seu talento nessa fase de sua vida. Caso contrário, você experimentará inúmeras razões. A carreira tem de ser planejada, meu telespectador. Seja prudente, porque se você não tem um plano de carreira, você é incapaz, ou será incapaz, de aferir o seu progresso, os seus avanços. E certamente que, se você não fizer, amanhã você poderá colher muitas lágrimas e muitas dores, porque foi displicente. Lembra-se da história da Dona Alice no País das Maravilhas, quando ela perguntou para o seu animalzinho de estimação que caminho ela deveria seguir? E o animal olhou para ela, o seu animalzinho de estimação olhou para ela e perguntou: para onde a senhora quer verdadeiramente ir? E ela lhe disse: não importa. Ele lhe disse: então não importa o caminho que a senhora deva seguir, qualquer caminho serve. Mais uma vez, deixe-me lembrá-lo que você foi criado para brilhar. Você foi criado para ser diferente. Porque amanhã, ou mais cedo ou mais tarde, você haverá de prestar contas sobre como você conduziu o seu tempo, como você administrou a sua carreira, como você administrou a sua vida e, sobretudo, que legado você deixou à sociedade. Eu gostaria de sugerir-lhe que você fosse à livraria mais próxima de sua casa, de seu apartamento, e adquirisse o melhor livro sobre carreira. Eu não vou lhe dar um título agora, porque eu quero que você faça o trabalho. Se você o fizer, você demonstra para mim e para você mesmo que você tem interesse em administrar a sua carreira com sabedoria. Porque isto é extremamente importante. Como você sabe, eu estou no mercado de transição de carreira, assistindo executivos, presidentes, vice-presidentes, diretores há 35 anos. E eu confesso a você, se eu encontrei ao longo da minha vida 50 executivos que tenham lido um livro sobre carreira, esse número é gigantesco. Ontem mesmo, conversando com um executivo em nível gerencial proveniente de uma grande corporação, ele me dizia: Gutenberg, se eu tivesse lhe conhecido há 25 anos, após eu proferir uma palestra sobre a importância do planejamento da carreira. Mas permita-me concluir dizendo que nunca é tarde para você começar o planejamento de sua carreira. Você pode fazer isso agora mesmo, onde você está. Você pode fazer uma mudança, você pode virar a sua carreira, se você obstinadamente planejar e seguir em frente com determinação, com disciplina, com foco, com coragem e com muita audácia. Eu quero lembrar que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, nas áreas de coaching executivo, palestras para executivos, organizações, instituições, universidades. Também somos especialistas no planejamento de carreira, em nível individual e também em nível global. E temos obtido muito sucesso. Eu agora quero convidá-lo para que você participe, ou para que você visite o site www.gutenberg.com.br, ou me manda um e-mail, me criticando, me dando ideias sobre assuntos que você gostaria que eu tratasse. Eu não me canso de lembrá-lo que a minha missão está bem clara na minha mente, é servi-lo. Você é a pessoa mais importante do universo para mim e para a minha organização. Portanto, brilhe, brilhe e brilhe. Muito obrigado a você pela sua atenção. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!